Muito boa tarde a quem está presente neste momento, em direto, e boa tarde a quem nos seguir depois no YouTube. Nós estamos aqui reunidos a gravar no dia 9 de fevereiro de 2022, a quarta sessão das Conversas entre Sócios, que é uma iniciativa do Centro de Reflexão Cristã, para aproximar várias gerações de sócios, para continuarmos a refletir sobre a nossa sociedade e a nossa igreja, mas também para termos uma perspectiva da memória e uma transmissão desta missão, peço desculpa pela redundância, e hoje temos o José Luís de Matos, o professor José Luís de Matos, para falar connosco, e eu passo a palavra ao José Leitão, o presidente do Centro de Reflexão Cristã, que vai apresentar o professor José Luís de Matos. Obrigada. Obrigado. Eu queria começar por agradecer, digamos, a disponibilidade do José Luís de Matos. O José Luís de Matos é como... não agradecer. É como vocês sabem, historiador, arqueólogo, membro do Departamento de História da Universidade de Lisboa, foi colaborador do Centro Nacional de Cultura, sócio do Centro de Reflexão Cristã, fez parte da direção e do Conselho Consultivo em vários mandatos, e, portanto, é realmente uma pessoa que tem, que tem uma obra diversificada, mas muito interessante, e que é importante ter presente. Eu, digamos, refiro apenas alguns dos seus títulos: As Religiões do Livro e o Poder Social, As Escavações no Interior dos Claustros da Sé de Lisboa, O Testemunho Humano, a Palavra e o Objeto, Lisboa na Civilização Islâmica, Lisboa Islâmica, Guia Lisboa Intercultural, Tempos de Lisboa na Avenida das Novas, Tempos de Lisboa no Chiado, Lisboa das Sete Cidades, e efetivamente tem um livrinho que foi editado há uns anos, mas que é cada vez mais atual, que tem a ver com... 1908. Sim, a Igreja Católica e o choque de paradigmas. Esse livro, que na altura teve o prefácio do Guilherme Oliveira Martins, foi apresentado no Centro Nacional de Cultura. Esse livro teve também uma referência muito interessante e muito pertinente do Frei Bento Domingos, no público, na altura, e efetivamente, foi um livro também muito apreciado pelo hoje cardeal Tolentino, o José Tolentino Mendonça, que achou também que o livro era um Tolentino Mendonça. Livro muito interessante. Este livro, para os que não tiveram oportunidade, porque ainda está disponível em papel, eu, digamos, fiz essa experiência recente, e há exemplares disponíveis, e além disso está também, descobri, online, como algumas obras do professor do José Luís de Matos. Portanto, como verão, numa altura em que hoje se discute o sínodo da Igreja, como é a organização da Igreja, realmente é importante ter uma perspectiva histórica digamos, de como é que a Igreja se foi enculturando nos diversos modelos de sociedade ao longo dos séculos, e, portanto, a sua estrutura, muitas vezes, que adota, tem o quê de histórico e de relativo. E isso é muito importante para pensar as coisas com maior profundidade. Portanto, dito isto, eu pedi ao José Luís de Matos que referisse assim o essencial, aquilo que são as linhas de força desse livro, e sei que o João Miguel Almeida, que o leu com atenção recentemente, depois também gostaria de pôr algumas questões para prolongar esse diálogo. Portanto, é a palavra ao José Luís de Matos. Muito bem. Estou à vossa disposição. Estou à vossa disposição. Bom, é bom dizer-se que o livro é de 1908 e, portanto, posterior ao Vaticano II, sem dúvida, mas anterior à grande reforma do Papa Francisco. Portanto, há um começo de uma igreja com
o bom Papa João XXIII, ao começo de uma igreja que que tem como principal valor a sociedade moderna cristã, ou melhor, o cristianismo na sociedade moderna. E isso já estava no Concílio Vaticano II, como já estava em tudo aquilo onde o Papa Francisco tinha tocado. Desde a invenção da missa em português, 1962, até outras, enfim, outras personalidades que se foram, entretanto, eu falo no livro um pouco, mas a partir do Papa Francisco é que realmente se começou a desenvolver esta noção de uma igreja de irmãos e não de fregueses. Filiae ecclesia aqui, filhos da igreja, significa aqueles que obedecem à igreja. E quem é que obedece à igreja? São os fiéis que obedecem ao clero. Porque a igreja primitivamente, eu digo isso, desenvolvi isso um pouco no livro, a igreja é uma eclésia, uma reunião de irmãos e não propriamente uma instituição que é dominada pelo clero. Portanto, é um pouco isso, quer dizer, há aqui, tomara eu poder agora desenvolver o que é a nova noção, ou melhor, nova não, porque é desde o início, que é uma sociedade de eclésia, irmãos, ou de sinagoga cristã, sinagogue, em grego, ou seja, uma reunião de iguais, digamos assim, que discutem a sua vida interior, sem dúvida nenhuma. E não sei se querem começar a fazer alguma pergunta. Não sei se todos leram o livro ou têm o livro, mas eu estou aqui para responder àquilo que for útil. Eu penso que nem todos poderemos ter lido já, por isso uma apresentação interessa-nos, obviamente, que é para não corrermos o risco de termos que dizer aqui, eu não li. Mas, Zé Leitão, espera lá, ativas o microfone, espera lá. Consegues ligar o teu microfone? Exato. Então, José Luís de Matos, eu talvez lhe pedisse que o seu livro começa, aliás, de forma muito interessante, sobre o cristianismo, a última religião helenística. O cristianismo, a última religião helenística, parte daí, digamos assim, não é? Para falar desse paradigma. E depois, na parte final, refere outros estavam aí, fala do poder hierárquico e o absolutismo, da sociedade de corte, da religião dos pobres, da Gaudia de Spes, e, portanto, talvez, não sei, se pudesse fazer, e é muito interessante logo do início como é que o próprio liga esse peso helenístico, que designa por helenístico, a um certo ritual e a permanência inclusive de certos modelos rituais
nas próprias celebrações e tudo isso. Não sei se que pudesse, talvez, como há muita gente que não tem o fim de contacto com o livro, se pudesse dar uma noção mais geral desses dias. E também um pouco da ideia porque é que adotou este método de abordagem dos diferentes paradigmas, digamos assim. Bom, em primeiro lugar, o termo paradigma, que é de Kuhn, é exatamente aquilo que, olha, no prefácio, efetivamente se diz que é alguma coisa que já vem do judaísmo. Os próprios judeus já estavam envolvidos numa teia helenística e mais, helenística e romana. A romanização também é um helenismo, mas de qualquer maneira o helenismo propriamente dito, que aparece nos últimos livros do Antigo Testamento, esse helenismo já era alguma coisa que era vivido pela sociedade judaica. Claro que, se nós formos ver bem quem é que escreve, por exemplo, os livros do Novo Testamento, nós vamos ver que todos eles são escritos, ou quase todos, enfim, mas são escritos por helenistas. Por exemplo, Paulo é um judeu helenista. Um judeu helenista que vive numa zona que era muito importante para o helenismo, Antioquia, de onde se vai organizar o patriarcado bizantino do Oriente, porque Antioquia é, digamos assim, vai ser o sítio onde se organiza o patriarcado bizantino, que, no fundo, liga Bizâncio ao Oriente, a Mesopotâmia, à Síria, ao Irão, à Pérsia, e, portanto, o próprio Paulo é um helenista, mas ele vem a ser um helenista que escreve sobretudo para as igrejas cristãs da Ásia Menor. E as igrejas cristãs da Ásia Menor têm já um helenismo muito arraigado, muito profundo. Não é apenas o judaísmo, mas também um helenismo. Eu desenvolvo isso logo no primeiro ou no segundo capítulo, onde se fala, por exemplo, das epístolas de São Paulo e das epístolas de outros apóstolos da zona da Ásia Menor. Pode dizer exclusivamente que a própria noção que hoje ainda temos de igreja cristã é, em grande medida, em grande parte, uma igreja helenística, ligada ao helenismo, ao neoplatonismo, do ponto de vista da filosofia, e às ciências e ao pensamento, e aos paradigmas, no fundo, do helenismo. Isto quanto ao helenismo. Portanto, temos os dois
digamos, as duas bases do cristianismo. Temos o judaísmo, com os seus vários, digamos, grupos, sobretudo os fariseus. De resto, Paulo era fariseu, filho de fariseus, diz ele, nas epístolas, e, portanto, os fariseus, os saduceus, que eram, sobretudo, os homens do templo, portanto, o templo de Jerusalém, e depois os fariseus, mas depois há todos aqueles grupos que se ligavam, judaicos, grupos judaicos, que estavam profundamente ligados realmente a todo um judaísmo que vem da Mesopotâmia, da Babilónia, porque, afinal, quando Ciro, o Messias, diz Isaías, salvo erro, Isaías, acho eu, o Messias, ou seja, aquele que é o enviado de Deus, quando ele deixa os judeus voltarem para a sua terra, para a zona da Palestina. Portanto, são essas as duas grandes forças iniciais. Mas depois há mais, é evidente. Depois, tudo aquilo que dizia respeito aos romanos, e no fundo a pregação de Cristo tem sobretudo a ver com uma romanidade que se tinha implantado na Palestina, uma romanidade que era uma romanidade que utilizava a população como escravos, eram esclavagistas, e uma romanidade que estava um pouco, ou muito, à margem do velho judaísmo vindo, em grande parte, da Mesopotâmia, por exemplo. Eu não sei se é um pouco isso. Agora, só mais tarde é que o cristianismo passa a ser uma religião propriamente romana. Isso na altura em que os imperadores, Diocleciano, por exemplo, que foi de resto um grande, que tinha o cristianismo como um inimigo, e depois dele, a partir de 315, um cristianismo que tem a ver, sobretudo, com a noção de que o poder do imperador vem de Deus, mas, de facto, ele é auxiliado, por exemplo, pelos bispos cristãos que já existiam em toda isso. Falo também dos bispos cristãos em época anterior ao ano 215, portanto, anterior a Constantino, mas é sobretudo a partir do momento em que Constantino imperador no antigo Bizâncio, e cuja capital é Constantinopla. Portanto, temos aí várias eras e vários locais onde o cristianismo se insere
e se desenvolve é sobretudo a partir de 315, sobretudo dos finais do século IV. O cristianismo se torna a religião do Império, no fundo é isso, e que os patriarcas bizantinos de Antioquia, o patriarca que no fundo geria o bizantinismo da Ásia, da África, o patriarca de Alexandria, Jerusalém, que é a cidade santa, quer para judeus, quer para cristãos, quer depois para árabes, etc. E, portanto, é a partir dos finais do século IV que se desenvolve uma outra noção de cristianismo. Um cristianismo que, a partir desse período, deixa de ser bizantino só, passa a ser também do patriarca do Ocidente. Os 4 patriarcas bizantinos, Antioquia, Jerusalém, Alexandria, de Constantino, naturalmente, ou Constantinopla, que é o patriarca de Constantinopla, é digamos, uma espécie de secretário do imperador, e depois o patriarca do Ocidente. Ora, com a invasão árabe, tendo desaparecido do ponto de vista bizantino, tendo desaparecido o patriarca o patriarca da Ásia Menor, o patriarca da África, que no fim de contas são tomados pelos árabes. Ficam 3, fica o patriarcado de Jerusalém, isso vai continuar, mas o patriarcado de Jerusalém já não é dos bizantinos e passa a ser dos árabes. Portanto, os árabes vão para Antioquia, Jerusalém, Alexandria. Restam 2 patriarcas. O patriarca de Constantinopla, uma espécie de secretário do imperador, e o patriarca do Ocidente. O patriarca do Ocidente passa a ser uma espécie de imperador do Ocidente. É imperador, sobretudo, desde o momento em que o Papa, mas já em época posterior, quarto, exatamente no começo do quinto, ou seja, no ano 800, o patriarca o patriarca do Ocidente inventa um novo imperador e ficam 2, o imperador de Bizâncio e o imperador Carlos Magno, o imperador do Ocidente. Portanto, estes 2 imperadores, é com estes 2 imperadores, que nós vamos lidar para tudo o que diz respeito, posteriormente, à Igreja Cristã Católica. Não sei, fiz um breve resumo dos primeiros capítulos do livro e seria um João Miguel gostaria de... Portanto, temos aqui já dois pedidos de perguntas. Sim. Então primeiro o João Miguel e depois a Helena Valentim, mas vamos deixar aqui passar a palavra ao João Miguel. Sim, era mais uma pergunta propriamente dita e depois um breve comentário. Que eu li o livro há pouco tempo e li com muito interesse. Acho que está muito bem escrito, de uma forma muito fluente, e tem o mérito de remeter para outros livros. Eu li o livro e porque o José Luís de Matos pega no conceito de paradigma aplicado à história do cristianismo, que é primeiro trabalhado pelo Hans Kung, mas também é trabalhado por outros historiadores,
e o José Luís de Matos pega nos vários conceitos. Pego nos... O João Miguel, creio que terá ficado com algum problema de internet, que a imagem está congelada. Aguardamos só um nadinha. Se não, passamos a palavra à Helena e depois retomamos com o João. Se calhar, Helena, será que para não... Sim, enquanto... para não... Sim, para muito não... obrigada. Muito obrigada, foi um prazer ouvi-lo. Eu também sou também sou das que não leram o livro, mas fico com vontade de o conhecer e vim com muito gosto a ouvi-lo. Eu, enfim, coloco uma questão que é uma questão que me acompanha e para a qual não sei se há uma resposta, assim, pelo menos nos termos que eu, se calhar, para que ela aponta, não é? Há uma resposta, mas depois, eventualmente, não para os termos para que ela aponta, que é esta matriz helénica e mesmo judaica que estão na formação do cristianismo, de alguma maneira apontam no sentido do antropocentrismo, portanto são paradigmas antropocêntricos, não é? E isso modelou quer o judaísmo, quer o cristianismo, eu não sei até se não diria mesmo todas as religiões do livro, não é? Há uma matriz antropocêntrica, o homem como centro do universo, como criatura por excelência de Deus, dotada da razão, portanto, no fundo aqui o racionalismo também a informar este antropocentrismo. Eu acho que Jesus depois, de alguma maneira, coloca o antropocentrismo de uma outra maneira, não meramente em função da racionalidade, que diríamos que é uma matriz depois inscrita no cristianismo a partir da influência do helenismo. Talvez estou aqui eventualmente a incorrer em alguma incorreção, mas pronto, faço o pleonasmo. Mas isto para mim coloca-se sempre como algo problemático, não é? Este antropocentrismo que nós não podemos deixar de reconhecer como, enfim, tendo como correlato a desvalorização das outras espécies, depois resultou também naquilo que é a predação, não é? Da natureza, dos recursos, justificada pela nossa própria, por toda esta matriz, não é? Que informa a maneira de nos entendermos no universo como criaturas por excelência, criadas à imagem de Deus. Portanto, tudo isto é uma questão que me acompanha, é uma questão que é teológica, antes de tudo, mas que também não deixa de ser uma construção histórica, e gostava de ouvir, portanto, o José Luís de Matos reagir a isto, o que é que lhe apraz dizer, não é? Efetivamente, em primeiro lugar, nós só podemos entender uma religião desde o momento em que entendamos, em primeiro lugar, ou ponhamos em primeiro lugar, aqueles que seguem essa religião. E assim temos o judaísmo, sem dúvida nenhuma. Repare que o judaísmo já é alguma coisa que vem, eu digo isto no livro, que vem do Oriente, que vem da Pérsia, é já um monocentrismo, mas, de facto, para estas populações, até mesmo em época romana, mais tardia, mais clássica, até mesmo
uma superação do Deus, porque o Deus não é o Deus monoteísta dos judeus. O Deus monoteísta é que se chega na época helenística, por exemplo, com Santo Agostinho, as Confissões, mas em toda a parte, cada cidade tem o seu Deus e portanto, de que se fale do iconoclasticismo. Portanto, a Igreja cristã vai superar os deuses locais. Ora, essa superação dos deuses locais só tem, efetivamente, um efeito profundo quando é o Estado, e sobretudo a partir do século finais do segundo, princípios do terceiro séculos, sobretudo no Ocidente. Portanto, quando se fala de pagãos, por exemplo, nós já estamos a falar dos habitantes, não da cidade, mas do pagos da aldeia. Cada uma delas tinha o seu próprio Deus. E quando o cristianismo, no fundo, abrange, chega à noção, um pouco em toda a parte, chega à noção de Deus único, então o cristianismo é uma religião má, porque, no fundo, afasta os deuses que eram aqueles que governavam espiritualmente o pagos ou as pequenas cidades. Algumas zonas, e tem também ela pouco a ver com os deuses dos bárbaros, que, entretanto, vão baixando até ao Império Romano e são tomados pelo Império Romano como miles militares, dominam a zona militar. Portanto, está a haver um clero que pouco a pouco se transforma, sobretudo a partir do século VIII, no Ocidente, estou a falar do Ocidente, e no Oriente também, já era, que era um clero fundamentalmente cristãos, nomeadamente de episcopoi, ou seja, de aqueles que estão, os capatazes episcopoi, os que de cima vigiam tudo o resto. E isso é muito próprio, muito próximo de tudo aquilo que se passa, tanto no Oriente como no Ocidente, na época patriarcal bizantina primeiro e depois de Bizâncio, no século VIII, com o Império que é inventado pelo patriarca de Roma, quando vai sagrar como imperador Carlos Magno, quando ele, por um acaso, que ele dizia, se soubesse nunca lá tinha ido, chega a Roma,
Então, ele entra na Basílica de São Pedro e o clero começa a cantar-lhe as laudes de consagração de imperador. De maneira que é a partir daí, desse momento, que temos 2 patriarcas, ambos com um cristianismo que se aproxima muito daquilo que já existia no seu território, mas que não é igual no Oriente nem no Ocidente, como ainda hoje. E, portanto, é a partir do ano 800, a partir dessa época, que, de facto, o cristianismo que nós conhecemos é no Ocidente. O cristianismo que nós conhecemos no Ocidente, no fundo, se vai desenvolvendo por várias, digamos, fases, por várias épocas. Até que, de facto, o próprio patriarca do Ocidente se torna, no fundo, é superior ao próprio imperador. Claro, o patriarca do Ocidente vai escolher Carlos Magno, mas depois também Carlos Magno, que não estava muito, parece, voltado para ser imperador, ou seja, aqui imperador significa 2 coisas diferentes, ou o imperador do Oriente, e que se confunde em parte com o patriarcado. Mas o imperador do Ocidente, que no fundo é, a pouco e pouco, dominado e desenvolvido pelo patriarca do Ocidente, ou seja, pelo Papa. Portanto, há toda uma série de elementos que devem ser postos em cima da mesa para nós entendermos o que é o cristianismo. No Ocidente, pelo menos. E no Oriente também. Muito obrigada. Então agora vamos passar a palavra ao João Miguel. Ok, obrigado. Peço desculpa, tive aqui um acidente com o computador. Estava a dizer que gostei muito do livro, da perspectiva de longa duração que dá da história da Igreja. Essa metodologia dos paradigmas é muito rica. Quem pensou primeiro nisso foi o Hans Kung, mas depois também uma outra série de autores que o José Luís de Matos trata e comenta e reflete sobre esses diversos autores. Portanto, o livro também teve o mérito de me levar depois a ler outros autores. Depois de ler o livro do José Luís de Matos, agora estou a ler o Hans Kung, O Cristianismo, Essência e História, e estou a achar bastante interessante. Acho que o livro tem frases muito boas, como aquela de que, quando fala do Império Romano, não é só... o Império converte-se ao catolicismo, mas o cristianismo também se converte ao Império. Agora, a questão, eu tinha uma questão e tinha um comentário. A questão tem a ver com a aplicação dessa ideia do Kuhn, que ele implica inicialmente à história da ciência, à história do cristianismo. Porque os paradigmas na história da ciência, o que acontece é que há uma visão evolucionista e progressista, ou seja, um novo paradigma substitui sempre o paradigma anterior. Na história do cristianismo, essa substituição não sei se será completa. O próprio Hans Kung fala na justaposição de paradigmas. E o título do livro de José Luís de Matos fala no choque de paradigmas. Portanto, há a ideia de que os paradigmas não sucedem necessariamente no tempo. O Hans Kung começa pelo paradigma do cristianismo primitivo apocalíptico e acaba no ecuménico. Portanto, há ali uma evolução, parece que linear,
mas a própria ideia do choque dos paradigmas aponta para uma ideia um pouco contrária, de que há conflitos e de que pode haver retrocessos, pode haver paradigmas antigos que são reativados. Depois, o comentário é que eu achei muito interessante esta abordagem na longa duração para explicar, para perceber melhor a própria investigação histórica que eu estou a fazer, não é na longa duração, é mais na conjuntura. E numa conjuntura muito específica que é dos últimos tempos do colonialismo português, em que há grandes conflitos na Igreja Católica em Angola e Moçambique. E parece-me que esse conceito do paradigma é bastante pertinente para tentar compreender esses conflitos na Igreja Católica na fase colonial, última fase do colonialismo português, que são muito próprios desse tempo, mas que perduram também, continuam atuantes. Porque eu acho que há um paradigma missionário que é nacionalista e assenta no nacionalismo, na ideia de que Portugal tem uma missão histórica especial em África e na ideia da civilização. Se relacionarmos esse paradigma com os paradigmas de longa duração, tem a ver, por um lado, com o paradigma constantiniano na relação com o Estado colonial e, por outro lado, com o que o José Luís de Matos chama o paradigma da religião dos pobres, que aparece na Idade Moderna e que tem a ver com essa relação com os pobres, da caridade, da ação popular, mas que não implica necessariamente uma promoção da emancipação dos pobres, é mais a caridade no sentido tradicional do termo. E depois esse paradigma sofre mutações. No período final, adere ao lusotropicalismo, assimila a ideia do desenvolvimento. Com o desenvolvimento pode-se também justificar um pouco o colonialismo português na sua fase final, porque na sua fase final o Estado colonial português investe nas infraestruturas e na educação. Depois há outro paradigma emergente, que é o paradigma conciliar, e assenta na ideia do desenvolvimento. E depois há estes paradigmas, às vezes, existem dentro de uma mesma personalidade e dentro de uma mesma organização religiosa. Portanto, por exemplo, o Dom Sebastião Soares de Rezende, que é bispo da Beira, em Moçambique, é uma personalidade que, numa fase inicial, parece estar muito próximo deste paradigma nacionalista e tentar conciliar o nacionalismo com o espírito precursor do Vaticano II, porque ele é já um precursor do Vaticano II, e depois transita para um paradigma conciliar, assente na ideia do desenvolvimento. O desenvolvimento é o novo nome da paz e, portanto, deve-se encontrar uma solução política para a guerra colonial. E depois, de uma forma muito minoritária, ainda há um paradigma que eu diria que é um paradigma revolucionário dos padres de Burgos em Moçambique. Tem uma leitura radical da teologia da libertação, querem lutar não só contra o Estado colonial português, mas contra o próprio centralismo do Vaticano e apoiam claramente a Frelimo e as nacionalizações dos bens da Igreja. E, portanto, esse paradigma minoritário quase que é em alguns aspectos, uma reativação do paradigma do cristianismo primitivo apocalíptico, como chamam o ano segundo. E, portanto, a minha pergunta era o que é que acha, o que é que acha disto? Se estes paradigmas de longa duração depois podem se relacionar com paradigmas tem mais a ver com as conjunturas e esta questão dos paradigmas não simplesmente se sucederem no tempo, mas de entrar em conflito entre si. E o livro é publicado em 2007, quando existe um certo mal-estar em relação à Igreja Católica, na fase final de João Paulo II. Há ali um mal-estar, e depois quando Bento XVI renuncia a ser Papa, e desde então para cá, de facto, houve algumas mudanças, não diria no macro paradigma, mas em pequenos aspectos do paradigma. E, portanto, era mais para comentar o meu comentário, se achar que faz sentido.
Sim, sim, sem dúvida nenhuma, eu estou de acordo. Simplesmente, se nós formos a ver bem, os paradigmas, de certo modo, repetem-se. Por exemplo, se nós formos ao paradigma missionário, que desenvolve, e se no paradigma missionário nós pusermos de um lado o absolutismo real e o seu desenvolvimento, por exemplo, entre nós, até a época do Marquês, ou se quisermos, até a época liberal. Esse paradigma em que o rei é aquilo que o rei faz é por influência e porque Deus o manda fazer assim, e portanto o próprio rei ou o imperador são eles próprios. A outra figura de Deus, Deus in cielo, mihi autem in terra, Deus no céu e eu na terra. Portanto, há aqui um paradigma absolutista que vem, por exemplo, até, se quisermos, claramente até ao Marquês de Pombal, que acaba, por exemplo, por destruir uma das grandes missões que era o grupo dos jesuítas. Porque o grupo dos jesuítas era muito crítico da atitude que o rei, se quisermos, o marquês, os governantes das colónias que queriam, por exemplo, tornar os índios, escravizar os índios, e que depois o Marquês de Pombal vem a conseguir acabar com os jesuítas em Portugal e, no fundo, influenciar de tal modo a Igreja que acaba por também ser extinta a ordem religiosa dos jesuítas, né, em Roma. Portanto, há aqui um paradigma que é um paradigma de poder real, que só muito mais tarde vem a ser posto de lado. Em princípio, com o início do liberalismo, de facto, só vem a desaparecer nos princípios do século XX, em que o paradigma deixa, no fundo, de ser de poder real, passa a ser de poder papal, isto o Vaticano I, 1870, e depois, mais tarde, já no século XX, passa a ser o paradigma do desenvolvimento da sociedade, e aí aparecem coisas novas que não existiam. Locke, portanto, Juventude Operária Católica, Liga Operária Católica, e podíamos seguir por aí fora, e só vai desaparecer este paradigma, ou vai tornar-se mais, digamos, menos visível, muito mais tarde, com
o desenvolvimento, com o desenvolvimento atual com o Papa João XXIII. Posso contar uma pequena história? É assim. Eu estava no seminário, às quintas-feiras íamos ver os pobres, porque pertencia à Conferência de São Vicente de Paula, dávamos com coisas miseráveis, por exemplo, uma mulher que estava a morrer à fome, há 4 dias não comia, fomos comprar leite, deste-lhe leite, E depois, quando chegámos ao seminário, naturalmente que não nos calávamos. E então, o cardeal patriarca mandou um padre dizer: a Igreja não se mete em questões políticas. Para ele era uma questão política. Pouco tempo depois, uns dias, 2, 3 dias depois, o cardeal Roncalli, que tinha vindo a 13 de maio a Fátima, vai celebrar missa a 14 no Seminário dos Olivais. E, pegando na epístola, eu já não me lembro agora exatamente, mas pegando na epístola, ele vai desenvolver: meus caros seminaristas, aqui em volta do seminário é uma enorme miséria, a Igreja não pode tolerar isto, a Igreja tem que ir ao encontro dos pobres. O cardeal Cerejeira estava ao fundo da Igreja, de boca aberta. E nós dissemos: olha. Bom, entretanto, o cardeal Roncalli sai, nós rodeávamos-lo e começámos a falar exatamente destas coisas, da sociedade, do desenvolvimento, da Igreja que tem que tomar, enfim, em suas mãos a pobreza. E, entretanto, e ele também connosco, e depois ele sai e o cardeal Cerejeira vai falar com ele e de cabeça baixa andava de um lado para o outro e nós dizíamos: olha, vês, olha, ele já está a aprender outra coisa. Portanto, este é um outro paradigma. O paradigma de não te metes na política e o paradigma do toma conta daqueles que são mais vulneráveis numa sociedade. Portanto, há aqui, com o cardeal Roncalli, que logo a seguir se torna Papa, uma das primeiras coisas é acabar com a missa em latim. A missa em latim, repara, o padre voltado para oeste, para leste, com os fiéis todos atrás, às costas do padre. A missa é em latim, ninguém percebe nada. Mas, enquanto que o sacerdote reza em latim, que ninguém percebe, há um livro de missa em que enfim, as pessoas que assistiam liam orações enquanto o sacerdote celebrava a missa para ele, voltado de costas, em latim, e os fiéis liam pelo livro de missa, que era uma série de orações que se tinha, e agora rezas isto, e agora rezas aquilo, Portanto, uma espécie de... aí está um pequeno, digamos, um pequeno paradigma, uma volta, que já não era total, porque já começava, e que é destruído em 1962 com a missa em português e com a missa voltada, que o sacerdote voltado para os fiéis. Paradigmas há muitos.
E, de facto, até chegar ao paradigma do Papa Francisco, são coisas que não, às vezes não se sabe muito bem. Por exemplo, já agora que falamos no Vaticano II, o Papa eu creio que o João Miguel queria ainda acrescentar alguma coisa, não era? Não percebi. Em relação ao que está a dizer, não, peço desculpa ter interrompido, mas cá não ouviu que ele fez sinal. A propósito do Papa Francisco, quer dizer, segundo os paradigmas do Hans Kung, o Papa Francisco está claramente no paradigma ecuménico, mas parece que nos últimos anos esse paradigma estava um pouco enfraquecido. O Huntington tinha publicado A Guerra das Civilizações, parecia que havia uma série de comentadores políticos que estavam a apostar, quase que a apostar numa guerra civilizacional entre o catolicismo e o islão. Depois houve aquelas frases infelizes do Bento XVI que provocaram um escândalo no mundo muçulmano, houve vários escândalos entre católicos e muçulmanos, e o Papa Francisco talvez não tenha introduzido um novo paradigma, mas veio claramente reforçar, fortalecer o paradigma ecuménico, nomeadamente com as encíclicas Laudato Si, Fratelli Tutti. Acho que também se pode incluir esses textos, essas encíclicas nesse paradigma ecuménico, sem dúvida, como um contributo para reforçar, num século em que se parecia que havia uma série de pessoas que estavam quase a apostar numa guerra, numa nova cruzada entre uma identidade católica agressiva e o islamismo. Mais do que isso, num Deus irado que manda para o inferno. Enquanto que o Papa João Paulo II diz: o inferno não é um lugar, é um estado de espírito. Isso já com o Papa João Paulo II. Mas que agora, neste momento, é uma coisa que está completamente alterada. Quando, por exemplo, há dias, o Papa Francisco é interrompido na sua homilia aos fiéis da varanda, enfim, do seu apartamento, é interrompido por alguém aos gritos: esta não é a Igreja de Deus, e o Papa Francisco, depois de terem afastado o homem, o Papa Francisco diz: este senhor estava doente, vamos rezar por ele uma Ave Maria. Portanto, estamos a falar de mudanças e de, digamos, atitudes que alteram os paradigmas na nossa própria, enfim, à nossa própria vista. Eu não sei se... Não sei, Zé Leitão, queres pôr alguma questão? Não, queria, digamos, propriamente, também não sei se há outras questões. Se há mais pessoas inscritas, não sei. Eu não recebi nenhuma mensagem, mas não sei se alguém se... Pois, não sei, portanto, eu não, sem prejuízo de poder ser acrescentado mais alguma questão, eu queria dizer o seguinte: eu penso que esta reflexão digamos, é importante, e também nós hoje estamos num contexto muito importante, que é o contexto do atual sínodo promovido pelo Papa Francisco. E há uma reflexão na Igreja, uma medida muito grande, que tem muitas reações e muita gente que levanta dúvidas, que faz marcha atrás, que coloca dificuldade. E, portanto, há aqui uma tentativa realmente de caminhar para uma Igreja mais sinodal, não é? Portanto, que é um outro paradigma que o Papa Francisco está a tentar realmente também promover e desenvolver, que tem as suas raízes na história da Igreja, mas que hoje está a procurar-se realmente desenvolver. E, portanto, por outro lado, como há pouco dizia também o João Miguel,
estas coisas na Igreja nunca estão totalmente adquiridas, isto é, há uma coexistência de paradigmas ao longo da história também. Aliás, na história assim, não é só na Igreja, quer dizer. E, portanto, isto também recoloca-nos a uma outra questão, que é, digamos, nós temos também, eu aqui falo mais também como membro do Centro de Formação Cristã e como os postos são membros, nós temos também que ver como é que podemos contribuir para fazer avançar este modelo de sinodalidade, quer dizer, portanto, e ao mesmo tempo para que esta reforma da Igreja que está em curso, digamos, se mantenha para além do Papa Francisco, não é? Portanto, porque realmente não podemos também, e portanto, para que este novo paradigma que está emergente, digamos assim, mas que encontra muitas resistências também, se afirme e se venha a tornar, digamos, dominante, pelo menos no quadro desta ideia de que os paradigmas acabam por coexistir durante pelo menos períodos relativamente longos. E, portanto, era um pouco esta reflexão. Eu não sei se o José Luís de Matos quer dizer alguma coisa sobre isto. Pronto, e se não, digamos, avancemos. Pronto. Se alguém quer acrescentar alguma coisa, se não... Não, exatamente. É evidente que vou contar outra pequena história que é assim, eu era um rapaz novo e ajudava à missa a um sacerdote já idoso nessa época, e, portanto, que já era sacerdote antes da República. E como sabem, foi a República, o Afonso Costa, que separou a Igreja do Estado. E, de facto, o que este padre, conversando com ele, dizia, fulano, de que ele não gostava nada, era um padre que nós conhecíamos bem, fulano, agora foi nomeado cônego da Sé. No meu tempo, era o bispo dos cultos que o nomeava. E todo o século XIX, todo o século XVIII, é de facto o Estado que, no fundo, desenvolve a autoridade da Igreja e desenvolve em seu favor e não em favor da própria Igreja. É claro que chegamos à altura em que voltamos ao synodos, caminho em conjunto, synodos. Voltamos a uma eclésia, igreja, ou seja, uma reunião de fiéis, e não aos fregueses, aos fiéis que obedecem ao clero. Não sei. Eu penso que é uma forma boa de, se não houver, de terminarmos esta conversa, porque é efetivamente a ideia que também vinha do Concílio Vaticano II, da Igreja como povo de Deus, não é? Portanto, é esse novo caminho que se abriu com o Concílio Vaticano II e que agora o Papa Francisco, em boa hora, veio a retomar e aprofundar, digamos assim. Eu penso que realmente... É um sinal de futuro, não é? Não há melhor maneira de acabar com esta... Eu penso que é importante ter percebido onde vivemos, o peso da história, o peso... E como efetivamente cada contexto social, histórico, político condiciona a própria organização da Igreja, isso ainda desde no passado não foi só nos imperadores romanos, no liberalismo e na Primeira República, nomeadamente, em certa medida também até a Primeira República, com esta ideia das nomeações, da interferência do poder político nas nomeações do clero, não é? Portanto, e efetivamente, e depois também ainda no Estado Novo, com a nomeação dos bispos, na concordata também, tudo isso. Portanto, eu penso que realmente ficou com esta perspectiva histórica, realmente ficamos
mais esclarecidos. Eu agradeço muito ao José Luís de Matos todo este seu contributo e recomendo vivamente que leiam o livro, porque ele ainda por cima está online e, portanto, pode ser consultado, porque é muito útil para termos uma ideia, ficamos com as ideias arrumadas e percebemos o porquê de certas situações que são um bocadinho, que são vestígios ainda desses paradigmas e efetivamente, e que realmente a gente, se tiver lido, perceber isso, ajudamos a situar melhor no próprio contexto atual e nesta reflexão que o Papa Francisco nos convida e que nós no CRC também temos que prolongar. Eu estou a ver o José Sousa Brito, já começamos uma reflexão sobre o sino, temos que retomar e, portanto, agradeço muito ao José Luís de Matos todo este seu contributo e foi um prazer estarmos com ele hoje nesta conversa. Muito obrigado. Não tenho que agradecer, eu é que agradeço a vossa atenção.